Na hospedaria onde Matahashi, ou melhor, Sasaki Kojiro estava abrigado, um indivíduo tentava sair sem pagar pelo alojamento. Matahashi confrontou o vagabundo, afirmando que ele não poderia simplesmente sair assim. "Quem diabos você pensa que é, seu bastardo?" perguntou o vagabundo. Matahashi então usou o nome de Sasaki Kojiro, o que fez o homem quase cagar nas calças, pois já havia ouvido falar na reputação de Sasaki Kojiro. Ele baixou a cabeça, pediu perdão e pagou a conta. Desde sua instalação na hospedaria, Matahashi nunca precisou sequer sacar sua espada. Só de falar Sasaki Kojiro, os bandoleiros se tremiam de medo. Aquela moça de nome Kiko, que recrutou Matahashi, logo apareceu na varanda da hospedaria e sutilmente chamou o rapaz para torá-la. "Ai, Kojiro." Ela gemia de prazer, embora Matahashi não estivesse se deleitando tanto quanto. Afinal, se acostumou com Oko, que era o que consideram um mulherão. Agora, para Matahashi, todas as outras se apagam comparadas a ela. Terminado o serviço, ele diz que vai sair para beber, deixando Kiku com cara de bunda. Afinal, não se satisfez completamente. No caminho, havia um grupo de bandoleiros vindo em contramão. "Sasaki-sensei?" dizem, e engolem o seco. Então abriram caminho para o salafrário, que nem os olhou e nem retribuiu o boa noite. Enquanto Matahashi bebia, aquele homem que não queria pagar a hospedaria aparece na taberna. Parecia estar à procura de Kojiro. "Aqui está o cara, pode vir." Disse para alguém que o deu um cascudo e advertiu: "Seu idiota, seja educado." O tal alguém parecia ser um Ronin. Ele se dirigia a quem achava ser Kojiro com muito respeito. "Eu sou Kai Shoujiro. Dediquei os meus últimos 35 anos ao caminho da espada. Veremos se sou páreo para esses dragões ascendentes. Essa recente onda de talentosos jovens lutadores. Solicito um duelo," disse, baixando a cabeça. Matahashi então conduziu o homem até o lado de fora, para não causarem danos à propriedade. "Ouvi dizer que você chama seu estilo de Ganryu. É realmente uma façanha desenvolver seu próprio estilo mesmo sendo tão jovem," o homem comentou. Matahashi nunca havia ouvido falar nesse tal Ganryu. Aos poucos começa a perceber que este cara à sua frente não era nem um pouco parecido com Akakabe e Asoma. Ele se abaixa para amarrar a sandália, enquanto Kai e seu discípulo caminhavam de costas para pegar distância. Quando o discípulo olhou para trás, notou Matahashi avançando. O empurrou com o ombro e ele acabou se esbarrando em Kai. Com os dois caídos, Matahashi correu adoidado. Quando chegou no meio de uma multidão, finalmente parou de correr e se escondeu naquele meio. De repente se esbarrou em uma mulher baixinha. "Me perdoe, Quando Matahashi percebe que havia se esbarrado em sua mãe, vira o rosto para que ela não perceba que era ele. Mas ela já havia visto e, com os olhos lacrimejando, gritou o nome de Matahashi. Ele começa a correr e Ozugi corre atrás, mas uma velha nunca iria alcançá-lo. Então gritou: "Ladrão! Pega o ladrão!" Um grupo então o parou e começou a surrá-lo. "Ei, seus cretinos, parem com isso!" disse Ozugi, salvando seu filho. Foi você que disse que era um ladrão? "Que ladrão o quê? Vocês, comerciantes de uma figa, não têm o direito de sair chutando um filho de samurai. Agora vai daqui, vai!" Ah, sua velha vagabunda. Esquece isso, pai. A velha é louca. Depois eles mudaram de local, e Ozugi desceu a porrada em Matahashi por ter tentado fugir de sua mãe, enquanto o tio Gon tentava contê-la. Matahashi diz que estava muito envergonhado para retornar. Então contou tudo o que passou. Uma vida de mulheres e bebidas. E ainda acabou virando um fugitivo de Kyoto. "É isso. Você arruinou a reputação da nossa família." Ozugi disse. "O que você está fazendo agora?" Está usando ótimas roupas. "Você ganhou uma posição oficial?" Sim. Não ganhei. Eu vivo pela espada. Mentiu o filho. Eu dou aulas de esgrima. O caminho da espada. Isso levou tempo, mas eu finalmente descobri a verdade. Tudo que eu tenho é o caminho da espada. Ozugi fica emocionada, cheia de orgulho. Matahashi então mostra o certificado de espadachim para sua mãe e seu tio. Eles notam que nele diz Sasaki Kojiro. Isso é um pseudônimo. Por causa do meu passado vergonhoso, usei esse nome para não manchar a reputação da nossa família. Depois disso, Gon sugeriu que fossem comer. Então, mais tarde, se reuniram em uma taberna. Ozugi revela o motivo de sua jornada: se vingar de Takezu Yotsu.
Matahashi fica confuso e curioso, se perguntando o que teria acontecido com Otsu. Ele diz consigo mesmo que se ela ainda estiver o esperando na Vila Miyamoto, voltará imediatamente para seus braços, até que sua mãe diz: ela deixou a vila com Takezo. Matahashi paralisou. Esqueceu até de respirar por um momento. Ela desistiu de você desde que você não voltou pra casa. Ela está com Takezo. Agora ele está se chamando Miyamoto Musashi. Takuan o capturou, mas Otsu o ajudou a fugir. Ela desapareceu da vila junto dele. Ela cuspiu na família Honiden, depois de tudo que fizemos por ela. Por isso estamos atravessando o país. Não podemos ir pra casa até fazer esses dois pagarem. Matahashi, suando e gaguejando, pergunta: será que eles se envolveram? Ao que a velha responde: não seja estúpido. Eles não são crianças. Só de imaginar os dois fazendo amor, Matahashi sente seu corpo desabar. Algumas pessoas na taberna escutam a velha mencionar o nome de Musashi. Então perguntam se conhecem ele. Somos da mesma vila, respondeu Gon. Os homens comentam sobre o fato de Musashi ter enfrentado Yoshioka Denshishiro de igual para igual, além do recente rumor dele ter derrotado Inshon do templo Hozoin. Dizem que onde quer que estejam, ouvem falar de Musashi. Entre os que são dedicados à espada, ele é o grande dragão ascendente. É o que falam sobre Musashi. Matahashi visualiza ele e Takezo correndo pelas montanhas quando crianças. Visualiza Takezo correndo mais rápido, o deixando para trás. Dragão ascendente? Ei, já ouviram falar de Sasaki Kojiro? Pergunta. Sim, é claro, Sasaki Kojiro. Dizem que ele luta como um demônio. A fala dos homens deixam Uzugi e Gon desacreditados. Então Matahashi diz: algum dia, Sasaki Kojiro vai matar Miyamoto Musashi. Durante a jornada de peregrinação, Musashi se voltou para Jotaro e perguntou o que havia o motivado a retornar. Quando a gente estava indo para o templo Hozoin, o mestre falou: vamos ficar fortes. E não fique forte. Por isso, quando te vi sendo derrotado, eu fugi, mas... Que derrotado o quê? Foi uma trégua. Acreditei que o mestre lutaria novamente contra o Inshun e que dessa vez venceria. Por isso voltei. Parece que estamos chegando. Propriedade do clã Yagyu. Eu vou ficar forte. Jotaro sorriu e saltou para as costas de Musashi, afirmando que ele também se tornaria forte. Musashi lançou um olhar para trás e começou a correr. A criança riu enquanto brincava. Eu vou cair, mestre. Eu vou cair. Enquanto isso, um homem varria pela propriedade do clã Yagyu. Otsu logo surgiu ali, dizendo ter chegado uma carta. Ele diz que o mestre Yagyu não estava por ali. Estava praticando no dojo. Otsu então diz que vai para lá e agradece a informação. O homem parecia hipnotizado, embriagado pela beleza da mulher. Ela acaba dando um golpe nele. Você está deixando a guarda muito aberta. Tem que prestar mais atenção. Afinal, é um dos vassalos da casa Yagyu. O mestre Yagyu estava desferindo golpes ao vento quando Otsu chegou. O senhor é considerado um dos maiores gênios da espada de todos os tempos, mas ainda acha que precisa treinar? Seu filho que está em Edo é o instrutor de espada do próprio Shogun. O mestre largou a espada e começou a escrever em um pergaminho. A mão que segurava o pincel tremia. Não há limites para o aprimoramento. Sempre há algo para melhorar. Otsu, o que a trouxe aqui? Não deve vir ao dojo sem motivo. Ela respondeu que chegou uma carta do neto do mestre. Curioso, ele perguntou qual. Yogonosuke, respondeu Otsu. Rapidamente, Yagyu fez um corte no pacote de madeira da carta para abri-la. Otsu ficou paralisada. O corte passou bem perto de seus dedos. Yagyu, como um avô babão, começou a ler a carta de seu netinho com muita animação. Yogonosuke vai voltar! Gritou o velho. Os discípulos da casa ficaram animados, e um deles comentou com Otsu que até mesmo o inigualável perde a compostura quando se trata de seu neto favorito. Mais tarde, o clã recebeu a visita de Honda Tomimasa, conselheiro-chefe do castelo Echizen. Ele estava acompanhando o treinamento dos espadachins da casa, a fim de contratar algum deles. O cavalariço Murata Yoso, o chefe da guarda Debuchi Magobei, o secretário particular Kimura Sekekuro e aquele que conduzia o treinamento, Shouda Kizaemon, eram os 4 melhores discípulos de Yagyu. Porém,
nenhum deles estava interessado em deixar a casa. Logo, a viagem de Honda foi em vão. Após despachar o conselheiro, Shoda comunica aos outros 3 sobre o retorno de Yogonosuke. Debuti se questiona, depois de Yogo e da jornada de aprimoramento, quão forte será que ele ficou? Eu também melhorei bastante. Dessa vez não vou perder para ele, disse Murata. Dentre tantos filhos e netos, Yogodono foi escolhido pelo Tono-sama. Ele será o sucessor. Enfim, o estilo Shinkage-ryu passará de Sekishusai para Yogonosuke. Musashi finalmente havia chegado. Só não sabia como fazer para entrar. Está pensando em fazer alguma loucura de novo, mestre? Tá na cara. Vou testar minha força contra Yagyu Sekishusai, o inigualável. Está me achando um louco arrogante? É certeza que as pessoas vão achar isso. Não faz mal. O céu não vai achar. Na estrada que levaria até a propriedade, seguia um trio. Aquele no centro parecia sentir um cheiro nostálgico. O cheiro da terra natal. Musashi ainda avaliava a área. A casa Yagyu, estilo reconhecido pelo Shogun Tokugawa. O que fazer para me aproximar do patriarca Yagyu Sekishusai? Esse é o problema. Vamos embora, mestre. Se eu der um único passo em falso, posso pôr tudo a perder. Preciso elaborar uma estratégia. Me aguarde, Yagyu Sekishusai. Vamos logo procurar um lugar para dormir. Quero descansar. E comer bolinhos. Não enche. Que lugar intrigante, não é? Intrigante por quê? Há muitas árvores nas montanhas. Ué, mas tem árvore em qualquer lugar. Não é isso. Estas árvores são muito antigas. São a prova de que essas terras não foram consumidas pelo fogo das últimas guerras. Nem sofreram com a invasão de tropas inimigas. Estando tão próximo de Kyoto, Osaka, de Owari, é incrível que este lugar tenha sobrevivido intacto a um período tão violento. Este pequeno castelo, esta vila no meio das montanhas, provam a grandiosidade do senhor destas terras, Sekishusai. Cansei. Não consigo dar mais nenhum passo sequer. Deixa de ser molenga. Tá fedido, hein? O mestre tá pior. Muito pior. O líder daquele trio decidiu parar em uma hospedaria para se banhar. Por que Yogonosuke insistiu em tomar banho aqui? Não seria bem melhor se banhar no castelo? Perguntavam aqueles 2, esperando do lado de fora. A verdade é que Yogo queria se purificar antes de passar pelo portão principal. Enquanto isso, Sekishusai estava analisando uma flor que cortou no caule. Otsu comenta que ele nem parece o grande mestre da espada, por estar tão ansioso para rever seu neto. O velho então a olha e pergunta: Otsu, posso me gabar de meu neto? Ela se acomoda e diz ser toda ouvidos. Ele é um ótimo espadachim. Desde criança sempre foi muito parecido comigo. Não conte pra ninguém, viu? Depois, Shoda vai chamar pelo mestre. Era sobre Denshishiro. Ele continuava insistindo em ter um encontro com o inigualável. Visitarei o castelo amanhã. Quero me apresentar ao patriarca Sekishusai-sama. Pessoalmente. Estarei lá. Amanhã. Que insistente. Otsu, acho que você já deve tê-lo visto. Aquele grandalhão que parece uma tora de madeira. Ele continua rondando a região. Que homem chato. Se ele continuar insistindo, eu mesmo vou enfrentá-lo para que entenda qual é o seu lugar. Não quero que guarde ressentimento de nós. Acho que mandar um mensageiro com cara de urso aumentou a empolgação do rapaz. Cara de urso? Otsu, você será a próxima mensageira. É melhor mandarmos o oposto. Uma beldade. Depois que Shoda é dispensado, Yagyu empacota uma carta, adiciona aquela flor junto e diz para Otsu levar. A propósito, comentou alguma coisa com Shoda sobre o que falei do meu neto? Otsu começou a rir e de repente ficou triste. E começou a chorar. Ela levanta e vira o rosto, pois não conseguia conter as lágrimas. Otsu, o que foi? Não quer ir? Ela disse que não era isso. Apenas estava sentindo inveja de Yogonosuke, por ele ter um lugar para voltar, por ter um avô que estava esperando tão ansioso. Yagyu a abraçou e disse: Otsu, essa casa é sua. Pode ficar aqui para sempre. Enquanto isso, na mesma casa de banho que Yogo estava, Musashi e Jotaro se banhavam. Eu não gosto dessas casas de banho. Também não gosto, mas você está fedendo demais. O mestre também, viu? Musashi percebeu aquele homem na banheira. Logo se juntou a ele.
se encararam de canto de olho. Ué, mestre, já se lavou? Já. Se limpou direito mesmo? Não vão aceitar hóspedes fedorentos, viu? Você não gosta de casas de banho? Yogonosuke perguntou. Nem um pouco. Eu também não. Jotaro entra na banheira também, mas estava quente demais, então ele já sai. Já posso sair, mestre? Termine seu banho. Mas tá quente demais. É seu discípulo? Mais ou menos. Posso tentar adivinhar por que você não gosta de casas de banho? É por causa do estado de alerta. Ficamos sempre alertas, para que o corpo e espírito estejam preparados para reagir instantaneamente a um eventual ataque. Como um felino, você tem medo de que, junto à sujeira do corpo, seu espírito alerta também seja levado pela água. Por isso não gosta de banhos. Musashi ficou impressionado. Era exatamente isso. Yogo diz saber, pois também é assim. Paralelamente, Otsu estava partindo a cavalo em sua missão. Algumas camponesas reconheciam ela e se curvavam. Otsu as diz para não fazerem isso. Não sou importante. Não passo de uma agregada da casa Yagyu. Uma das mulheres pergunta onde ela está indo. E Otsu responde que está a caminho da pousada Wataya. A mulher então se oferece para mostrar o caminho. Seguindo aquela estrada, mas no caminho contrário, vinha Jotaro. Otsu arregala seu olhar. Aquele pequeno maltrapilho era a cara de Takezo quando criança. As fofoqueiras perguntam de onde o menino vinha. Ele responde que está hospedado em Wataya, com seu mestre. Otsu pergunta seu nome e ele se apresenta. Que coincidência, por que você não mostra o caminho pra Otsu? Eu? Tá bom, mas só até a entrada, eu quero brincar aqui fora. Pouco depois, chegaram até a hospedagem. Droga, já tô todo suado. Acho que vou me jogar no rio. Otsu agradece Jotaro, que logo se manda correndo. Ela então foi ao encontro de Denshishiro. Entregou a carta e a rosa enviada por Yagyu Sekishusai. Então, é isso? Perguntou Denshishiro. Então Otsu acrescentou. Ele disse, gostaria de recebê-lo para uma cerimônia do chá, mas, como estou rodeado apenas de guerreiros rudes, temo passar vexame diante de distintos cavalheiros da capital. Mas ficarei muito feliz em recebê-los numa outra oportunidade. Essas foram as palavras do suzerano. Denshishiro ficou deveras puto e gritou que não veio para tomar um chá, o que assustou a garota. Sim, ele compreende, senhor, mas meu suzerano já aposentou a espada. Ultimamente ele passa seus dias como um velhinho comum. Além disso, come tão pouquinho. Se o mensageiro fosse aquele urso barbudo de ontem, eu teria forçado um encontro de qualquer jeito, mas... com essa moça... Entendo. De todo modo, diga que ainda voltarei. E nesse dia farei questão de ser recebido. Denshishiro então devolveu a flor. Otsu disse que era um presente do suzerano. Sou o segundo filho de Yoshioka Kenpo. Acha que eu, Yoshioka Denshishiro, combino com flores? Não, não mesmo. Quando vai embora, Otsu dá a flor para uma criança que trabalha na hospedaria. Ela agradeceu e foi entregar chá para um dos inquilinos, Musashi. Ainda há muitos espadachins de valor neste mundo. Devia ter perguntado o nome dele. Enquanto isso, os discípulos da casa Yagyu estavam treinando no dojo. Após uma boa performance de Murata Yoso, uma voz familiar diz que ele melhorou bastante. Então, todos olham para quem disse. Yogonosuke finalmente chegou. Yagyu Sekishusai se enche de emoção, mas se contém na frente de seus discípulos. Sem fazer cerimônia, Murata entrega uma espada de madeira para Yogo, o desafiando para uma luta. Os outros se incomodam, pois queriam lutar primeiro. Estavam todos curiosos para ver Yogonosuke em ação, depois de tanto tempo, inclusive seu avô. Yogo então se pôs em guarda e disse que podiam começar. Murata também o fez e respirou fundo. Vendo a postura firme de seu neto, Yagyu tem a certeza de que ele evoluiu muito. Murata estava ansioso, esperou 3 anos por esse momento. A serenidade no olhar e postura do oponente, aos poucos, foi tomando conta de si. Aos seus olhos, o tamanho de Yogo parecia ter dobrado. A saída foi gritar e avançar desgovernado. Eles claramente não estavam no mesmo nível. De volta ao Wataya, a criança serviu o chá de Musashi. Quando ele a olhou, a garota se assustou e acabou derramando o chá. Ela se desculpa e diz que vai buscar mais. Ei, essa flor. Qual é o nome dela? Hã? Ah, essa flor é uma peônia que uma moça do castelo me deu.
O senhor gosta de flores? Sim, gosto. Verdade? Eu também adoro. Então vou trazer um vaso para ela. A garota então foi buscar o chá e deixou a flor com Musashi. Ele se recorda das palavras de Inhei sobre seu instinto assassino. E ao perceber o medo da garota, conclui que ainda não conseguiu domar isso completamente. Ele reconhece que ainda tem um longo caminho a percorrer. Algo na flor chamava muito a atenção de Musashi. A garota retorna com o chá e o vaso. Musashi diz que o caule está muito comprido e pede para a garota segurar. Ela o faz e se desculpa por ter sentido o medo dele naquela hora. De repente, Musashi desfere um rápido corte no caule com a espada. Por um momento, a garota ficou paralisada e logo depois saiu correndo gritando. A parte menor do caule era o que mais interessava para Musashi. Ele analisava as duas pontas. No dojo, os discípulos mais fortes estavam todos arrebentados. Nenhum deles conseguiu ser desafio para Yogonosuke. Por mais que a gente melhore, o jovem mestre estará muito à nossa frente. Está no sangue. Aquele é o sucessor da casa Yagyu, o homem que ficará no lugar do inigualável. Enquanto isso, Yagyu se reunia com seu neto. Ele mostrava a grande espada Yagyu, uma espada tão longa que superava sua altura. Nesse dia, Sekishusai transmitiu todos os segredos do estilo Shinkage-ryu para o seu neto Yogonosuke. Talvez pela emoção, ou quem sabe pela fraqueza da idade, as últimas palavras do manuscrito estavam tremidas e quase ilegíveis. 40 anos depois de herdar o estilo Shinkage-ryu do antigo mestre, Kamizumi, e como resultado de pequenos progressos diários, pouco a pouco, consegui me aproximar da grandeza do universo. Mesmo após o meu corpo deixar de existir, minha vida permanecerá aqui. Yogonosuke se curvou em respeito. Meu senhor avô, seu mestre Kamizumi devia ter uma feição muito serena, não é? Como sabe, eu posso vê-lo atrás do senhor. Yagyu levantou e começou a bater no tambor. Seu neto perguntou o que ele estava fazendo. E ele respondeu que estava muito feliz. Otsu estava no banho e ouvia as batidas. Com um sorriso sutil e singelo, ela diz que deve ser o Tono-sama, como se refere ao mestre. Ao mesmo tempo, Musashi seguia inquieto quanto àquele caule. São diferentes. O meu corte e o corte que alguém do castelo fez. Este é o meu. No dia seguinte, Jotaro conseguiu entrar na propriedade Yagyu, alegando ao guarda ser irmão de Otsu. A mulher logo o recebeu. Ei, moleque, como foi que entrou aqui? Perguntou Shoda. Qual é? Sou irmão da Otsu-san. Digo, da Otsune-san. Irmão? É verdade? Esse garoto maltrapilho? Mas hoje vim para trazer uma mensagem do meu mestre. Leia esta carta. Otsu-san, ele não é seu irmão, né? Não. Foi mal, falei. Uma carta do seu mestre. Ele deve ser um samurai peregrino, estou certo? Nem preciso ler para saber o conteúdo. Como é? Peço permissão para visitar o dojo de treinos e ter o privilégio de receber uma aula do grande mestre da esgrima. Ou algo parecido. Os números de samurai peregrinos que batem à porta da casa Yagyu é comparável a um enxame de moscas. Sinto muito, mas não podemos ficar atendendo a todos que vêm nos procurar, entendeu? Quem não entendeu foi você. O quê? O meu mestre é diferente desses samurais fracotes que andam por aí. Não posso voltar ao meu mestre sem ter cumprido uma ordem dele. Se não vai ler, pode me matar agora. Deixa eu ver a carta. Seu nome é Jotaro? Dê mais valor à vida, Jotaro. Após a leitura, Shoda se reuniu com os outros 3 discípulos e informou que havia recebido uma carta intrigante. Junto com a carta, Musashi enviou o caule com os 2 cortes. Enquanto isso, Musashi tentava replicar o corte da flor, mas não tinha sucesso. É diferente. É uma peônia que uma moça do castelo me deu. Isso quer dizer que alguém do castelo fez aquele corte e não deve ter sido a mulher. Então, quem foi? É diferente. Esta flor está morta. O corte daquela peônia não era assim. A flor, apesar do corte, continuava viva. De volta ao dojo, Murata pergunta o que diz na carta. Ele quer saber quem cortou esta peônia. Imaginei que fosse o de sempre, um samurai em treinamento buscando uma luta, mas ele nem menciona isso. Só
Eu gostaria de saber quem fez esse corte magnífico. Na carta, Musashi sugere estar falando apenas de um dos dois cortes, mas os discípulos não conseguem notar qualquer diferença. Deve ser só mais uma nova estratégia desses samurais peregrinos para serem recebidos na casa Yagyu. É só ignorar. Pensei isso também, mas perguntei para Otsu-san. Quem cortou a peônia foi o próprio Tono-sama. Como ele se chama? Está assinado Miyamoto Musashi. Já ouviu falar dele? Sim, na Academia Yoshioka de Kyoto e também no Templo Hosoin. Ouvi dizer que duelou em pé de igualdade nos dois locais. O quê? Lutou de igual para igual com Ishun Dono? Gostaria de conhecer esse homem. Eu também. Jotaro ainda aguardava uma resposta dos samurais. Um cachorro aparece por ali, e o garoto começa a brincar com ele, até que o cão se zanga. Enquanto isso, Denshishiro e os dois discípulos do dojo Yoshioka, que o acompanhavam na jornada, deixavam o Ataya. Minha visita aos Yagyu acabou sendo em vão. Me pergunto como Matahashi está com seu treinamento. Refletia Denshishiro enquanto seguia caminho, até que percebe, percorrendo o caminho contrário naquela mesma estrada, Musashi, com um buquê de flores na mão. Miyamoto? O Yoshioka. Tinha me esquecido completamente dele. Calma, idiotas. Por acaso virou florista? Quer dizer que também veio procurar Yagyu? Infelizmente, nestas terras já não há nada que possa nos interessar. Se está pensando em obter algum aprendizado aqui, já vou avisando que é perca de tempo. É mesmo? Espero que não tenha esquecido do nosso compromisso. Claro que não. Tinha esquecido sim. Esteja em Kyoto, no início da primavera. Denshishiro então segue seu rumo, até que Musashi o chama. Yoshioka Dono, quer uma flor para suavizar sua jornada? Vai dentro. Musashi então lançou a flor oferecida para Denshishiro, que rapidamente a cortou com a katana. Flores não fazem parte do meu caminho de aprimoramento. Musashi catou a flor partida e disse: Está morta, Yoshioka. Denshishiro ficou sem entender nada. Então ambos seguiram caminhos opostos. Jotaro finalmente havia retornado em Wataya, com a resposta dos discípulos. O ataque do cão deixou seu rosto todo arranhado. Yogonosuke estava raspando a cabeça de seu avô, enquanto conversavam. O que pensa em fazer agora, Yogonosuke? Depois que souberam que você se desligou da casa de Kato Kiyomasa, muitos daimyos têm nos procurado interessados nos seus serviços. Sério? Pretende servir algum deles? Não. Estou pensando em peregrinar por um tempo para me aprimorar. Um samurai peregrino? Ultimamente tem aumentado o número de pessoas desqualificadas que só causam problemas à sociedade. Por falar em samurai peregrino, outro dia encontrei um homem interessante. Sua guarda era perfeita, tanto na postura como nos gestos. E apesar disso, seu rosto era de um jovem de pouco menos de 20 anos. Mas esqueci de perguntar seu nome. Será que ele não veio nos procurar? Mesmo que tenha vindo, eu não saberia dizer. Dei ordens expressas de não atenderem a nenhum samurai peregrino. Até na casa de banho de uma simples pousada, pode se cruzar com um tipo como aquele. Isso mostra como o mundo é bem maior do que eu próprio imaginava. Eu, Yogonosuke, vou partir em uma viagem de aprimoramento nas artes marciais. Não tem intenção de se casar? Não, não por hora. Tono-sama, a gatinha Mi está esperando filhotes, disse Otsu, aparecendo ali com a gata Mi nas mãos. Era a primeira vez que Yogonosuke estava a vendo, e ficou até sem palavras por um momento. Mas Otsu nem tinha o notado. Tudo que ela via era aquela careca. O mestre então apresenta os dois e sutilmente se retira, para deixá-los a sós. Ele lembra o Takezo. Deve ter um olhar assustador quando fica bravo, pensa Otsu. É quando percebem que Yagyu desmaiou e caiu em cima de seu vômito de sangue. À noite, Musashi lia a resposta dos discípulos. Teremos prazer em recebê-lo amanhã à noite, para trocar ideias sobre esgrima, enquanto bebemos sake. Não estou interessado em jogar a conversa fora, mas é uma oportunidade de entrar no castelo Yagyu. Esteja em Kyoto, no início da primavera. Sim. Quando aquela garota estava passando frente ao seu quarto, Musashi pede um cobertor. Então se cobre. Não há nada a aprender aqui? Nada que interesse? Pelo contrário. Por favor, mais um cobertor. Consegui abrir o portão da entrada que me levará ao inigualável Yagyu Sekishusai. Amanhã.
Será amanhã. Yagyu estava em repouso. O médico disse que ele agora estava estável. Depois, Otsu e Yogonosuke se juntam no lado de fora. Desde pequeno, sempre me falaram que sou igualzinho ao meu avô. E quando pratico esgrima, todos dizem que sou a reencarnação exata. Isso me deixava tão feliz que praticava sem parar, noite e dia. Otsu diz que o mestre se gaba do neto sempre que tem uma chance e começa a recitar o que ele falou pela manhã, até junta as mãos para imitá-lo. E a canoa de pedra chega até aqui sem jamais flutuar. No passado, o Shogun Ashikaga me convidou para prestar serviços oferecendo ótimas condições. Se na época eu tivesse seguido, teria sido abatido por Oda Nobunaga. Mais tarde, se tivesse aceitado a oferta de Nobunaga, não sei como teria sido meu destino com Toyotomi Hideyoshi, que o sucedeu. E se tivesse concordado em servir Taiko Toyotomi, com certeza a casa Yagyu teria sido aniquilada na Batalha de Sekigahara pelas forças de Tokugawa e Ieyasu. Na superfície, a água sempre foi um redemoinho de guerras e ambições, mas a canoa de pedra nunca subiu à tona. E assim, o vale Yagyu permaneceu intocado. Nas profundezas de águas silenciosas, a tática marcial foi aprimorada ao longo dos anos. E ontem à noite, ela foi transmitida integralmente ao melhor sucessor do clã. Em lágrimas, Yogo agradece. No dia seguinte, Musashi e Jotaro deixavam Wataia, indo rumo ao castelo. Quero deixar minha marca bem fundo nas terras dos Yagyu, para que todos saibam que por aqui passou Miyamoto Musashi. Mas só vou conseguir isso se puder arrastar o maior espadachim de todos os tempos, Yagyu Sekijusai, para baixo de minha espada e dominá-lo. Aquele filhão de papai é educado demais. Se não aceitarem um duelo, sofrerão um ataque surpresa. Um único samurai contra todo o castelo.